valendo? Então tá. Tudo bom? Olá. Tudo bem? Tranquilo. Daniel Wild. Falar um pouquinho para você sobre empatia, escuta com PNL e comunicação não violenta. Eu estudo PNL desde 2007 e conheci a comunicação não violenta do ano passado para cá. Eu separei algumas coisas para a gente conversar. Assim, quando a gente fala de comunicação, uma coisa que me vem direta é sobre percepção. Quando eu me comunico, eu começo a ter a capacidade de me perceber no processo de comunicar. Eu tenho a chance de perceber o outro também nesse processo de comunicação. E a oportunidade de perceber o outro é algo extremamente interessante e abre um caminho totalmente novo para a gente nesse processo. Quando eu me comunico, o meu objetivo é gerar algum tipo de ação. Eu quero que o que está acontecendo entre eu e a outra pessoa, ou eu e o grupo, cause alguma coisa naquilo ali. Eu não quero indiferença. Eu quero anotação, eu quero sorriso, eu quero indignação, eu quero alguma coisa naquele processo ali. Esse processo de comunicação, a gente tem ele no trabalho e tem no nosso dia a dia. Quando eu estou no trabalho, conversando com uma pessoa, eu comentei conversando com várias pessoas, com uma equipe, eu posso estar facilitando um trabalho. E nesse processo de facilitar o trabalho, eu não quero indignação, não quero nem raiva, eu quero que as pessoas trabalhem, né, em prol daquela situação que está sendo colocada para elas. Quando a gente tem isso aqui, acontece muito de ter essa definição de uma comunicação interna ou externa. Quando eu tenho uma comunicação externa, às vezes eu estou falando com pessoas que não me conhecem, não sabem quem eu sou. Eu também não conheço as outras pessoas. Eu posso falar uma palavra que é extremamente ofensiva para vocês, mas para mim não. Vocês podem fazer uma pergunta que é totalmente normal para vocês e é ofensiva para mim. São os pressupostos que a gente coloca no processo de comunicação. A gente falava antes da história do estar vestido, e a gente ficava brincando. Não necessariamente o estar vestido de forma diferente pode ser ruim. De repente, numa situação muito séria, o cara aparecer vestido de palhaço pode ser um recado para dizer, relaxa, a gente vai se divertir aqui. Então depende muito do que eu quero causar na audiência que eu estou conversando naquela história. E aí, quando eu comecei a me envolver mais com Design Thinking e entrar na história de praticar empatia, descobrir o problema, coisa assim, eu comecei a ver o quanto que a PNL foi importante nesse processo para mim. Eu começava a conversar com uma pessoa e aí eu conseguia entrar em rapport com ela, eu começava a entender um pouco dos jeitos que ela tinha e como é que ela se comunicava, modulação da voz e coisas nesse sentido, até respiração, que me ajudavam a entrar em algum tipo de conexão com aquela pessoa. Quando eu comecei a estudar a comunicação não violenta, eu fui entender que empatia era algo muito mais umbilical do que simplesmente cruzar a perna da mesma hora que o outro cara cruzava, ou tentar entrar de algum modo de copiar o que o outro estava fazendo. O se colocar no lugar do outro e ter esse processo de percepção não é algo assim do tipo, poxa, eu li o livro do Marshall e agora eu sei. É prática. Preciso de prática. Qualquer das situações a gente vai precisar de prática. O Design Thinking, eu tenho ele como ação criativa. Quando eu me comunico, eu quero gerar ação. Então, quando eu trabalho com Design Thinking, eu quero ação criativa, legal. Então, a gente vai se comunicar e gerar essas ações criativas. Eu quero engajamento das pessoas para que elas descubram coisas. A gente, muitas vezes, fica aprendendo um monte de técnica para ideação, para prototipação, para mil coisas, quando muitas vezes uma boa conversa resolve toda a tarde, toda a sessão. Eu consigo entender o que aquele cara lá está passando de dificuldade, qual é o problema que ele está tendo. E aí, nesse processo do Design Thinking, eu comecei a ver o quanto que era importante parar, muitas vezes, de questionar e fazer perguntas para escutar a outra pessoa. Então, às vezes, a gente está conversando com as pessoas, eu não sei, vocês devem conhecer gente assim, que fica dizendo serve de nada isso aqui, desculpa, né? Inclusive, dependendo da quantidade de vezes que você faz, se quebra o padrão da outra pessoa e perde a comunicação com ela. Então se mantenha atento olhando para ela.
balançar a cabecinha, vai, tranquilo, igual o cachorrinho que eles dizem, tá? Né? Tranquilo, mas não interrompa o padrão de pensamento da outra pessoa. Eu tenho que, aí a história do rapport da PNL é importante para começar a ver como é que aquele cara ali se comporta. E aí eu começo a me comunicar um pouco mais próximo do que ele tem. E eu não interrompo ele. Quando eu interromper ele, vai ser porque eu quero fazer algum tipo de pergunta. E eu vou preferir sempre as perguntas abertas para fazer ele explorar cada vez mais o que eu estou levando ele. Eu não quero sim e não. No início eu quero sim e não. No início é interessante a gente ter ideia do sim e não para começar a modelar a pessoa e entender como é que ela se comporta quando ela fala um não, como é que ela se comporta quando ela fala um sim. Aí quando você está conversando com ela, fazendo as perguntas mais abertas, o não verbal dela vai te dizer o sim e o não. E aí você começa a detectar, você fala só internamente, né? Você está ali conversando com a pessoa e está sacando um pouco do que ela está te passando. E aí você sabe que pode fazer perguntas para aprofundar mais ou fazer ela voltar. Se eu não quero fazer a pessoa ficar triste, eu não posso fazer perguntas que comecem a levar ela para o estado de tristeza. Eu tenho que recuperar ela. Faz outra pergunta para levar ela para o outro lado. Então o processo de entrevista, eu montei aqui uma entrevista show de bola e tal, com 10 perguntas, eu vou lá fazer as 10 perguntas, vai dar errado, cara. Em algum momento vai dar errado. Tem que ter uma ideia do roteiro que você vai perguntar. O modo como vai ser a pergunta vai depender de depois que você conhecer a pessoa que você está conversando. Cada pessoa é diferente da outra. Outra questão é conseguir acolher a pessoa que você vai conversar. Você vai conversar com a pessoa e ela está no momento dela, ela está irritada com uma coisa da vida dela que está pegando ali e tal. Você vai ter que escutar ela um pouquinho antes de começar a fazer perguntas que você quer fazer. Tem que trazê-la para o mesmo estado que você está querendo que ela fique ali. Né? Senão ela vai trazer tudo que ela conversar contigo vai vir junto, toda aquela carga que estava no assunto anterior dela e tal. É uma questão de foco, tem uma questão de honestidade na comunicação e na conversa. E esse processo de trabalhar essa honestidade, onde eu consegui muito juntar a história da comunicação não violenta. A comunicação não violenta trabalha muito a questão de entrar no processo de empatia, porque eu quero resolver aquilo que está acontecendo, eu quero resolver um conflito, eu quero resolver uma situação. E ela tem uma espécie de passo a passo, vamos dizer assim. Mas não é um passo a passo. Na verdade, são processos que, aos poucos, a gente vai se abrindo e vai começando a perceber essas histórias. Quando eu estou conversando com alguém, já conversaram com alguém, tem alguém que irrita vocês? Notícia nova para vocês, a pessoa não irrita vocês, são vocês que ficam irritados. Tá? A pessoa não tem capacidade de irritar vocês. São vocês que se aceitam ficar irritados com aquela ação da outra pessoa. Legal. No momento que a gente começa a perceber a comunicação do outro comigo, e eu vejo assim, olha que legal, eu fui irritado. Né? Você tem que começar a sacar onde é que está o botãozinho que o cara apertou em ti lá. Teve um botãozinho que ele apertou. Né? Você está entrando no modo da piti. Né? Aquela que antigamente, tá ligado o que eu estou falando. Então, a gente entra no momento de observação. Então eu estou me observando agora. Não estou mais observando o outro. O cara está conversando comigo, eu estou ficando irritado. Eu estou me observando. O que está acontecendo com o meu corpo, cara? Tem algum sentimento que está surgindo dessa história. Que sentimento que é esse? Estou incomodado com alguma coisa. Às vezes a resposta vem rasa. Né? Às vezes a resposta começa a vir um pouco mais composta. Tipo, estou me sentindo chateado, estou me sentindo infeliz aqui nesse momento e tal. Mas qual é a necessidade que eu tenho nesse momento? Como é que eu quero me sentir quando eu estou conversando com essa pessoa? Se eu conseguir detectar essas três coisas, evitar a dificuldade da história e praticar, é que com base nisso eu consigo fazer um pedido para essa pessoa. Eu posso pedir para ela se portar de uma forma diferente. Eu posso trazer para ela o porquê que não é legal ela fazer o que ela está fazendo, por que ela pode funcionar de forma diferente para ajudar alguma situação maior a acontecer. Né? Dia desses cheguei em casa com a minha filha e a gente estava na correria e eu queria que ela tomasse banho, estava tarde, eu queria que ela fosse dormir, outro dia tinha que acordar cedo e tal. E lá pelas tantas eu grito assim, Ana, vamos tomar banho, Ana, vamos! E aí ela fala assim, pai, quando tu grita, eu fico um pouco incomodado.
E não tem problema de dizer para mim que eu tenho que tomar banho. Eu vou tomar banho. Eu já estou indo até. Eu queria pedir para que tu não gritasse comigo. Sucesso! Entendeu? Cara, a gente não ensina PNL, a gente vira nem comunicação não violenta, a gente vira um modelo para as pessoas que a gente interage. Então, o processo de mudança de uma equipe, por exemplo, para levar esses conceitos, tem sim um processo de educação e mostrar as técnicas e tal, mas começa em você. Tem gente que chama de ser resiliente. Ah, eu sou um cara resiliente, o cara não fica irritado nem nada do tipo, ele mantém frieza, né, quando dá um problema e tudo mais. É a prática. Por dentro você pode estar querendo explodir, entendeu? Adianta explodir? Não, eu preciso resolver essa situação aqui. Entendeu? Você vai ter que achar outra forma de segurar aquilo ali e trabalhar com o time para resolver o que está pegando. Então, eu queria trazer para vocês aqui um pouquinho disso, né? Do que esse processo de comunicação aí que vem desde 2007 para mim, trabalho com métodos ágeis, trabalho com design thinking, como é que isso aí tem se encaixado no meu dia a dia e muito louco, assim, como tem ajudado no processo de conversa com clientes e nessas sessões de achar problema, né? Na verdade, eu estou só escutando o cara. Por acaso, os problemas aparecem ali, a gente vai conversando e vai tentando centrar e chegar a algum lugar, né? A partir disso, conseguimos botar o probleminha no seu quadradinho ali, agora podemos pensar numa solução e tudo mais, né? Mas eu estou conectado com o meu cliente, estou conectado com as pessoas que eu estou interagindo, né? Para a partir daí poder dar um passo adiante. Beleza? Bom, não deve estar uns minutinhos ainda. Só um bate-palma aí pro Val.